São 13 horas e 20 minutos. Nós vamos, neste momento, reabrir os trabalhos da 26ª reunião ordinária da CPI da Saúde do Distrito Federal. Doutor Mário Horta, a sua esposa trabalhava na Secretaria de Saúde, na gestão do Arnaldo Bernardino? Sim, a minha esposa é funcionária de carreira. Onde ela exercia, o nome dela e onde ela exercia essa função no período do doutor Arnaldo Bernardino à frente da Secretaria de Saúde? Edmar de Melo Horta Barbosa. Ela já tinha um cargo comissionado de chefe do protocolo do Hospital de Base. Depois saiu desse cargo para a diretoria de serviços gerais, né? De SEA, né? De serviços gerais, e depois ela foi para uma assessoria para prestar apoio na ouvidoria. Uhum. Ela foi ser assessora do gabinete do secretário? Foi assessora, mas num setor chamado, um setor que não faz parte do organograma, mas que tinha que ser criado por força de lei, né, que é exigido pela corregedoria. Então, até que se crie, você pode usar um setor semelhante. Então, ela não era chefe dessa auditoria, mas ela, ouvidoria, né? E ela ficou auxiliando o setor. A ouvidoria era subordinada a que subsecretário? A ouvidoria ligada ao gabinete. Ela não tinha um vínculo. Tá, e quem específico. Era o chefe imediato da senhora Edmar de Melo Horta Barbosa? Danilo. Eu esqueci agora o sobrenome dele. O chefe imediato dele era o senhor Danilo? Na ouvidoria. Uhum. Não é senhor Edmar, é senhora. Tá, e quem era o chefe imediato do senhor Danilo? Olha, ele estava vinculado, de certa forma, como ele também tinha um cargo de assessor do gabinete, né? Só que respondendo por esse setor que precisava ser criado, que era a ouvidoria. Então, ele seria, pela determinação, ele seria diretamente ligado ao secretário. Mas o secretário pediu que eu assumisse os contatos diretos com o senhor Danilo. Uhum. Certo. Então, nós podemos dizer que a sua esposa tinha uma relação de subordinação com o senhor Danilo, ao senhor Danilo, e ele comigo. A sua esposa trabalhava numa assessoria que estava sob a sua tutela. A esposa do Dr. Mário Sérgio trabalhava na Secretaria de Saúde também? Ela é funcionária de carreira. Também. E aonde trabalhava a senhora Lígia Verônica Nunes, à época que o secretário Bernardino estava à frente da Secretaria de Saúde? Ela ficava, eu não sei nem se ela tinha um cargo, né? Eu desconheço. Mas ela ficava junto aos, quer dizer, ficava no setor de nutrição, da coordenação de nutrição. A coordenação de nutrição. Na coordenação de nutrição, que a chefe era uma outra pessoa. Certo. Não estou lembrando. O senhor acabou de falar que o secretário delegou que o gabinete fosse conduzido pelo senhor. Não é o gabinete.
Aí tem o chefe assessoria de gabinete, doutor. As assessorias e os assistentes do gabinete. Não. De então, jeito como é que era, então? Não é assim. Não, todos tudo bem, eram subordinados ao chefe de gabinete. Então a sua esposa e a senhora Lígia Nunes, esposa do doutor Mário Sérgio, eram subordinadas a chefe de gabinete? Não. A minha esposa, eu não sei a doutora Lígia, porque ela estava provavelmente remanejada para o setor, para apoiar o setor de nutrição, que é a área dela. Sim, né? Mas ela estava como assistente do gabinete. E provavelmente solicitaram para ir, porque na secretaria, algumas das estruturas tinham necessidade de pessoal. Então, a gente usava o cargo do assistente da seguinte maneira: você vai para tal lugar, ou assessor, você fica prestando serviço, dando apoio nesse setor. Tá, entendeu? E tem algum para suprir necessidades. Ok. Tem algum documento interno da Secretaria de Saúde que esse servidor tenha recebido essa orientação de onde ele prestaria o serviço? Tem esse registro no DRH e o próprio funcionário tem esse registro? Não, como eles eram assessores do gabinete e assistente de gabinete, deputada, não tinha assistente de gabinete, assessor de gabinete, então o gabinete poderia colocá-los no setor que ele acha necessário, que vai apoiar o funcionamento da máquina administrativa. Não, tá certo, mas se tivesse algum problema naquele setor, e como é que eles seriam responsabilizados se não tem nenhuma indicação dele para o setor que eles estariam efetivamente trabalhando, se eles não estão lá na assessoria e na assistência do gabinete? Não, veja bem, o senhor Danilo me prestava contas, falava da situação do setor dele. Eu tinha um controle sobre isso. Agora, a esposa do doutor Mário Sérgio, provavelmente, quem prestava contas era a chefe imediata dela, que, quando ela estando lá, assumiu como chefe imediata, que era a coordenadora da nutrição. Não, veja bem, entendeu? Doutor. Isso que eu estou falando, eu já entendi. O senhor está me falando, olha, a doutora Lígia Nunes era coordenadora de nutrição de fato, né? Era ela que estava lá na frente, embora não formalmente, porque formalmente ela, dentro do DRH da Secretaria de Saúde, ela era assistente do gabinete do secretário, que, segundo informações que nós tivemos da chefe de gabinete, era subordinado ao senhor, e não a ela, a chefe de gabinete, de acordo com o depoimento da doutora Bruna, né? Bom, e o que eu estou querendo saber é o seguinte: se havia algum documento que dizia que a doutora Lígia estaria na coordenação de nutrição, porque se ela está lá na coordenação de nutrição, ela vai responder por o que acontecia. Não cabia a mim expedir esse documento e controlar esse documento. Então, a senhora Bruna provavelmente possa esclarecer melhor essa sua pergunta. Tá certo. O senhor, como o secretário adjunto da Saúde do Distrito Federal, quer dizer, as pessoas que estão lá no gabinete da secretaria, embora o secretário lhe tenha dado essa incumbência, o senhor não se preocupou em saber aonde efetivamente essas pessoas estavam e fazendo o quê, né? Não, veja bem, existem setores próprios da secretaria, tem a chefia de gabinete. Sim, mas se a pessoa está alocada no lugar, o senhor falou que ela está designada para outro, mas não formalmente, o DRH não tem essa informação, como é que nós vamos saber efetivamente aonde estava essa pessoa, fazendo o quê, responsável por quê dentro da secretaria? A chefia de gabinete, com certeza, teria um controle, ou então saberia onde, né? Ou então alguma assessora dentro do próprio gabinete fazia esse controle. Agora, o secretário de saúde, o secretário adjunto, que já estava atendendo telefonema de madrugada para ver se consegue vaga de UTI, né? E ainda com todas as obrigações próprias do cargo dele para ele cumprir. Ainda ficar querendo saber aonde que está determinados funcionários, isso daí é do
setor competente. Ok. Eu não posso centralizar. Então, o setor competente, segundo informações, eu não sou centralizador, setor, deputada. Nunca fui centralizador, graças a Deus. Sim, o senhor nunca foi centralizador. Eu acho que o gestor, hoje o gestor moderno, ele descentraliza, mas as responsabilidades são dele. Mas tem o setor próprio para cuidar dessas responsabilidades, deputada. Pois é, até agora nós não conseguimos chegar a nenhum setor responsável por nada na Secretaria de Saúde. O doutor Arnaldo Bernardino deve estar em casa preocupadíssimo, porque é a única pessoa que falta ser ouvida da gestão da Secretaria de Saúde. Porque todos os depoimentos até agora é que ninguém é responsável por nada na Secretaria de Saúde. É responsável, deputada. Vamos lá. O senhor hoje trabalha na FEPEX, segundo o senhor, né? Sim, senhora. E que cargo o senhor ocupa na FEPEX? Não ocupo cargo na FEPEX. Qual é a sua função na FEPEX? Eu auxilio o diretor da faculdade. O senhor auxilia o diretor da faculdade. Qual o diretor? Dr. Murá Ibrahim Velaciano. O senhor auxilia o Dr. Murá. Quais são as suas atribuições lá e o seu DF? Não tenho DF lá. Eu o auxilio. Ele sentia a necessidade quando ele me convidou, porque inicialmente, quando eu saí do cargo, eu pedi para ir no setor de regulação, lá na secretaria mesmo. E fiquei algumas semanas trabalhando lá. Quando então o doutor Murá me convidou, falou: Mário Horta, você ajudou, você era o conselheiro relator que fez o relatório da criação, que conseguiu aprovação por unanimidade dos conselheiros de saúde para a aprovação da faculdade, da Escola de Medicina. Você foi membro da comissão verificadora da Secretaria de Educação, eu era o único médico lá, e que colaborou com a formação, que lutou pela formação da escola. Você conhece toda a metodologia inovadora da Escola de Medicina, você conhece a história, você está por dentro de toda essa coisa. Eu quero que você me ajude na integração da escola com a rede. Você conhece profundamente a rede. Então, você foi o secretário adjunto. Eu gostaria de ter você do meu lado para me ajudar, porque eu não tenho um assessor médico, técnico, né? Tenho assessor administrativo, mas técnico direto eu não tenho. Tá. O senhor auxilia o doutor Murá academicamente ou administrativamente? Não, é tecnicamente. Tecnicamente, eu diria para a senhora o seguinte: as questões da área de integração, de ensino, né, da parte acadêmica com a parte operacional da rede, assistencial da rede, ele me passa documentos, eu analiso esses documentos, eu vejo... então, administrativamente, discuto com ele. Não, administrativamente são aquelas coisas... Não, administrativamente são coisas administrativas. São coisas técnicas da parte de ensino. Cite um exemplo, por favor, objetivamente assim, porque a gente não sabe. Questão de residência médica, hospital de ensino, agora eu estou envolvido com isso. Sim, mas ontem mesmo eu estava acompanhando a fiscalização do Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação, na vistoria das condições para cadastramento do hospital de base. Perfeito. Hoje eu iria para o Agarram, estou aqui. Tá. Mas eu iria acompanhar os fiscais. O doutor Arnaldo também trabalha na FEPEX. Qual é o cargo ou função que tem o doutor Arnaldo hoje lá na FEPEX? Olha, ele não tem função gratificada, ele está lá fazendo um trabalho semelhante com o meu. Está envolvido em várias questões, que também ajudando com o conhecimento dele da rede. Né? Então, o doutor Arnaldo está ajudando nesse sentido, está colaborando em relação ao hospital de ensino, está colaborando com a parte do curso de enfermagem, superior de enfermagem, que nós estamos para lançar, né? Em breve, não sei, provavelmente no ano que vem. Então, tem várias questões que o conhecimento da área, da estrutura da rede se faz necessária. E o professor Murá, que é oriundo da UNB, e que não é da rede, ele se ressentia desse apoio. Foi o que ele me falou.
Tá certo. Então, o senhor e o doutor Arnaldo hoje trabalham dentro da mesma área lá na FEPEX, né? Mas eu fui convidado, deputada, pelo professor da escola. Sim, entendi. Eu fui convidado por ele. Sim, foi-me dado, claro. E quero dizer o seguinte, que foi-me dado a liberdade, quando eu fui dispensado do meu cargo, o secretário Maciel chegou para mim e falou: Mário Horta, você escolhe aonde você quiser ficar, que eu te loto lá. Entendeu? Então ele me facultou escolher. A senhora está me ouvindo, deputada? Estou. Ele me facultou escolher o local. E eu escolhi o setor de regulação, que inicialmente que eu tinha interesse. Agora, eu fiquei muito envaidecido porque o meu nome está atrelado à história da escola Escola Superior de Ciências da Saúde do governo do Estado. E que está fazendo um trabalho bom, que está tendo destaque nacional. Os alunos agora tiraram o primeiro lugar no ENAD. Estou satisfeita aí com a sua resposta. Só perguntei sua localização. A história da FEPEX, todos nós já conhecemos. No processo 060-009-459 de 2002, a folha 99 consta ofício de número 1683 de 2002, de 5/12 de 2002, onde o secretário da época, doutor Arnaldo Bernardino, informa ao ProSUS, Ministério Público, essa demanda foi suscitada pelo Ministério Público, que o edital de cadastramento para a contratação de UTIs pediátricas e adulto e neonatal foi deserto, não se compareceu interessados. O senhor mesmo falou aí, em 5/2. E o secretário informa que aquele edital foi deserto e, conforme até determina a lei, sendo um edital deserto, se faz outro logo a seguida, antes de uma rodada de negociação, e o secretário informa a publicação de um novo edital. A CPI, procurando os diários oficiais de 5/12, dessa data, que vai do período que entra o doutor Arnaldo Bernardino e até a data de sua saída, nós não encontramos nenhuma publicação deste novo edital mencionado pelo doutor Arnaldo Bernardino. Eu pergunto ao senhor se esse edital foi editado e não foi publicado, seria isso, ou esse edital realmente não chegou a ser Desconheço, publicado? Deputada. O senhor não sabe nada a esse respeito? Desconheço. Quem estava tratando desse assunto, da preparação do material para o edital, eram dois setores conjuntos da secretaria, né, que tinham que se acertar para fazer isso, que era a Subsecretaria de Atenção à Saúde, né, e a SUPLAN, a de Planejamento. O senhor desconhece se o edital foi publicado, ou o senhor desconhece que o secretário tenha passado essa orientação? Não, eu desconheço as duas coisas. O senhor desconhece a publicação do edital e também desconhece que o doutor Arnaldo Bernardino tenha mandado publicar o novo edital? Que eu saiba, o edital não foi publicado. Não foi? Então eu conheço que não foi publicado. Sim. Mas que conheço que houve uma determinação dele para que fosse produzido aos setores que eu estou dizendo à senhora deputada. A SUPLAN e a SAS. Que são os setores competentes. Que na época a SUPLAN era conduzida pelo doutor Horácio, né? Porque até 11/2. Sim. E a SAS era conduzida pelo doutor Mário Sérgio. Sim. E o senhor, como secretário adjunto, o senhor nunca se preocupou em saber se realmente essa orientação do secretário foi observada, executada ou não? Em nenhuma das reuniões isso foi tratado? Tinha preocupação, sim, deputada. A gente tratava do assunto, só que diziam que estavam tendo aquilo que eu falei desde o início aqui, dificuldades técnicas para chegar ao modelo do edital. Quem lhe dava essa informação que havia dificuldades técnicas para fazer o edital? Olha, eu conversei a respeito com o doutor Mário Sérgio
e recebi essa informação também da assistente dele, doutora Cora. Então, o senhor recebeu essa informação do doutor Mário Sérgio e da doutora Cora? Isso. Ok. O senhor detectou dificuldades orçamentárias e financeiras na Secretaria da Saúde quando o senhor entrou? E ao longo da sua gestão? Olha, as dificuldades orçamentárias e financeiras eram vistas principalmente pelo professor Alderi, na época subsecretário, e o doutor Horácio, e que me transmitiam, nos passavam em reuniões as situações que eles enfrentavam. Nós tínhamos realmente dificuldades. Tínhamos que ficar o tempo inteiro solicitando, né, o repasse, e o doutor Horácio pode falar isso melhor, o professor Alderi também, o repasse do orçamento, depois da cota financeira, né? Então, tudo precisava de haver solicitação. Essas dificuldades, em algum momento, motivaram os pagamentos em atraso de obrigações assumidas pela Secretaria, principalmente em contratos firmados? A senhora podia repetir a pergunta, que eu não entendi direito. Eu perguntei ao senhor se o senhor, em algum momento, o senhor percebeu que havia alguma dificuldade orçamentária e financeira na Secretaria de Saúde. O senhor disse que sim. Sim, nos era dado. Aí eu pergunto, essas dificuldades orçamentárias e financeiras, em algum momento, motivaram os pagamentos em atraso das obrigações assumidas pela Secretaria, principalmente com os contratos firmados, com aquelas empresas que tinham contratos firmados com a Secretaria? Essas dificuldades geraram atrasos nos pagamentos? Sim, havia, a gente não podia pagar, a gente tinha condições ali que a gente fornecedores ficavam pedindo para que fornecedores, prestadores de serviço, né, que se pagasse, né? E eu contactava o subsecretário da SAL com muita frequência para perguntá-lo, né, se já tinha pago determinada empresa, porque às vezes a pessoa da empresa vinha questionar para saber, né, o que estava atrasando, e depois descobria-se que às vezes não era nem pela dificuldade de repasse financeiro, porque estava faltando lá um certificado, uma certidão, né, de alguma coisa que impedia de pagar. Mas tinha dificuldades orçamentárias e financeiras, sim. Tá. Então, vamos dizer o seguinte, os atrasos de pagamentos foram gerados por dois motivos, pelo que você está falando. Alguns motivados realmente por dificuldades orçamentárias e financeiras, e outras porque a empresa não tinha a regularidade fiscal e social necessária para que pudesse receber de forma a não contrariar a Lei 8666. É isto? Sim. É isto, né? O senhor, então, está afirmando que quem não tinha essa regularidade com essas certidões não receberia? Não, tinha que estar de acordo com a lei. Eu acho que quem pode responder melhor a senhora, que é o setor técnico dessa área, é o doutor Horácio Botelho. Tá bom, doutor Mário Horta, quem assina as ordens de pagamento do Fundo de Saúde é o senhor. É o senhor que é o responsável que assina a ordem de pagamento. Então, o senhor pode ter 500 pessoas que tenham que observar isso, mas o senhor é uma das que, em hipótese alguma, poderia deixar de observar. Porque é o senhor que assina a ordem de pagamento. Mas a ordem de pagamento só sai depois que diz que tem orçamento, que verifica-se que há o orçamento e que há o financeiro, senão não paga. Entendeu? Então é isso. Então, quando e a regularidade fiscal também? A área técnica é que verifica isso, não sou eu. Não sou eu que vou ver. Não, tá certo, mas e a regularidade fiscal? A senhora está jogando uma... Eu não estou jogando, não. Não, está jogando para mim uma coisa que não depende de mim, que tem todo um setor, quando chega para mim o processo é no final. A ordem bancária chega no final. Então, passou por vários setores de áreas que eu, tecnicamente, eu não domino, sei de alguma coisa. Mas é o tal negócio. É claro que tem o setor competente para verificar isso dentro da secretaria para mim.
e pessoas altamente competentes. Quem eram os ordenadores de despesa da Secretaria de Saúde? O ordenador de despesa é o subsecretário de apoio operacional, por lei. Por lei. Só ele? Só ele. Ele é o ordenador de despesa. Tá. Então, o senhor assinava a ordem bancária da Secretaria de Saúde sem ser o ordenador de despesa? Não. Eu ratificava no processo. O ordenador de despesa, eu assinava, quando o secretário não podia assinar, o secretário de saúde, eu assinava. Sim, então, nesse momento, por delegação de competência, o senhor estaria sendo, naquele momento, o ordenador de despesa. O ordenador de despesa é o subsecretário de apoio operacional. E tem uma pessoa que ratifica a despesa, que é o secretário. Que é o secretário. Aí o senhor fala, nesses casos, o senhor assinou em substituição ao secretário. Como ratificando. Eu peço à assessoria que me traga alguns processos em que o senhor assina como ordenador de despesa e o doutor Arnaldo Bernardino assina como secretário. Então, o senhor não estava substituindo o secretário Arnaldo Bernardino. Peço a gentileza de trazer esses processos para o senhor ver se o senhor identifica se a assinatura postas nesses processos são as suas assinaturas ou são assinaturas que foram falsificadas. Não, eu quero que ele assina com... A ratificação? A dispensa de licitação? Não, que ele assina junto com o Arnaldo. Aqui. Não, mas tem uns que ele assina, ele se mostra. Na hora que ratifica, tá aqui. Ratifica, não. Então, vem cá. Vou botar. Eu queria retificar o que eu disse, porque, na verdade, o senhor ratifica os atos do ordenador de despesa. Sim, senhora. Está aqui. E aqui o doutor Arnaldo Bernardino assina e o senhor assina também. Não haveria necessidade do senhor assinar, se o doutor Arnaldo já assinou. Eu gostaria de que o senhor confirmasse a sua assinatura ou não. Lê o número do processo ali também, Arnete. Deixa eu ver a data. Onde é que está a data? Aqui. Deu nos dois números de processo, Arnete? Deu os dois números de processo? Olha aqui, ó. Aqui tem a minha assinatura sozinha com o doutor Carlos Alberto Tayá, né? O doutor Carlos Alberto Tayá não é o ordenador de despesa, né? E aí ele é o presidente do fundo que assina em conjunto com o secretário. A ordem bancária, não está havendo uma confusão aqui. Eu vou tentar ali explicar melhor. Confusão. Então eu vou tentar explicar. Estão colocando, é como se... Olha bem, senhor doutor Mário Horta. Está uma confusão. Espere bem. O ordenador de despesa... Ainda bem que o senhor admite. O ordenador de despesa... Não, estou tentando esclarecer. Então vamos esclarecer.
Processo número 0006000649, 2005. O ordenador de despesas, o senhor Horácio da Silva Botelho, Isso. assina. Em seguida, o senhor, como subsecretário, secretário adjunto de saúde, o senhor ratifica. Ratifico. E, ao mesmo tempo, o senhor assina a ordem bancária. É isso que nós estamos falando. O senhor não só ratifica a decisão do subsecretário de apoio operacional, como o senhor assinou a ordem bancária. Mas isso é permitido. Obviamente que o senhor, solidariamente, é responsável por aquela decisão que tomou o subsecretário de apoio operacional. Sim ou não? Sim, solidariamente eu sou, como ratificando, sim. Agora, assinar a ordem bancária é porque teria que, e eu acho que justamente por isso que o secretário assinou, porque eu não poderia ter feito aquilo dali, então, porque eu estava substituindo, se não me engano, o doutor Mário Sérgio, que estava de férias e não poderia assinar esse documento. Não, o doutor Mário Sérgio não assina nenhuma ordem bancária, Não. doutor. Mas É o veja doutor bem, Arnaldo Bernardino com o doutor ratificar- Tayar, ou o senhor com o doutor Tayar. Ratificar a despesa Aí o senhor sou disse o eu. seguinte, que o senhor só assinava quando o doutor Arnaldo não assinava. E eu lhe mostrei aqui no processo. Não. No processo 00060000649 de 2005, que embora o secretário tenha assinado, o senhor assinou também. Sim, mas é possível assinar a ordem bancária e ratificar a despesa. A mesma possível. coisa Sim, é nesse claro que é processo aqui, ó. possível, doutor. Eu fiz isso. O senhor era o gestor, é óbvio que isso é possível. Mas por que está questionando? Para que o senhor assuma a responsabilidade como secretário adjunto de ter feito isso. Só por isso. O senhor está Mas falando isso- que a mas eu tenho que responsabilidade fazer. era de outro. Não, o secretário adjunto, ele tem, na ausência do secretário, ele assina os documentos. Sim, O secretário está envolvido com 1000 coisas, eu vou, assino. Tá certo, doutor. O Agora, a senhor minha está falando o função seguinte, que principal era mesmo ratificar. quando o secretário assinou, Sim. o senhor assinou também. Não. Então o senhor também foi... Na ordem bancária, aí, Sim. precisa ver por que após a assinatura, após eu ter colocado a minha. Entendeu? Precisa saber do secretário o que aconteceu, ou então do doutor Tayar, o que foi que aconteceu. Então o senhor afirma que essa ordem bancária do processo 0, Porque só assina um. Tá certo. Não precisa dois assinar. Sim, mas tem dois assinando, doutor. Sim, então alguém assinou depois do outro. Tá. O senhor ou o Arnaldo? Aí é que tá. Eu não assinei. Quando eu assinei só tinha Tá. um espaço o em doutor branco. Arnaldo... Então ele é o secretário, ele deve ter sentido necessidade por algum motivo de assinar. De assinar outra vez. Ok. Mas o Mas senhor quando eu entende assinei- que o senhor é responsável por saber se o processo está com regularidade para que a ordem bancária seja Pelas assinada. informações que me chegam, eu chego, olho, vejo os pareceres, olho os pareceres dos assessores, principalmente do ordenador de despesa e assino. Quer dizer, o senhor olha os pareceres dos assessores. Então, o E senhor tem por hábito, toda vez que o senhor vai fazer se manifestar no processo, Toda vez olhar, não. folhear Toda o vez processo e não. entender. Toda vez não. Isso aí, quando um processo tem uma dúvida, eu dou uma olhada, porque é muito papel, é muito processo. Então, tem o assessor que despacha conosco. senta Quem na é o nossa assessor frente. que despacha São conosco? vários assessores. Quais são o nome desses vários Olha, assessores? principalmente... Quais são os nomes dos assessores que despachavam com o senhor? Olha, tinha a Erli, tinha a Miriam, tinha eu estou tentando dificuldade, depois de tanto tempo, de lembrar os nomes, né? Quais eram as principal- designações funcionais dessas pessoas que... Muitas de assessoravam? vezes esses documentos, muitos deles eram trazidos pela própria assessora da SAL,
que subia porque muitos dos documentos tinham urgência, então elas vinham e traziam a mim. Mas eu, depois de um certo tempo, solicitei que passasse primeiro pela minha assessoria pessoal, lá do gabinete, assessoria do gabinete, não era pessoal minha, mas do gabinete, para que fosse visto melhor o processo, né? Ter dois assessores olhando, o assessor da SAL e o assessor do gabinete. Estou tentando lembrar o nome. Esses processos com urgência era só do Hospital Santa Juliana? Não, não era assim. Urgência que a gente fala era porque tinha, entrou, por exemplo, precisava pagar esses documentos. Não é que era do Santa Juliana. O senhor pode citar algum que entrou nessa fila de urgência todos que não eles, seja do Santa Juliana? Todos os processos, falou assim, olha, precisa disso porque vai pagar, já tem o financeiro, não sei o que e tal, já tem o orçamento. O senhor nunca conferia se tinha orçamento, financeiro, regularidade? Tem as pessoas que fazem, tem as pessoas, assessores que fazem isso. É muito documento, doutor. É uma secretaria enorme, com 15 hospitais, 61 centros de saúde, diversas diretorias, departamentos. Aí também é pedir demais no simples mortal como eu. Quando o senhor ratificava os atos do subsecretário de apoio operacional, que era o ordenador de despesa, nos casos de dispensa de licitação, o senhor estava concordando com a despesa que estava sendo ordenada. Então, todos os casos de ratificação, o senhor teve conhecimento do ato praticado pelo ordenador. Nos casos de dispensa de licitação do Hospital Santa Juliana, o senhor teve conhecimento de todas as internações. Não estranhou a grande quantidade de internações no Santa Juliana? Olha, nós notamos que num determinado momento o número de processos aumentou. Então, nós tomamos as medidas para tentar frear essa demanda de situações. O Dr. Mário Sérgio começou a exigir dos diretores e cobrar deles que eles estavam nos hospitais vistoriando, mandando pelo menos um representante para ver se o paciente já estava em condição de alta, se podia retornar para o hospital, para agilizar a retirada daquele paciente. E nós, com aquela determinação do seu secretário Arnaldo Bernardino, que eu tinha citado anteriormente, que foi aquele documento que eu mandei para os diretores de hospitais e dos hospitais particulares e dos hospitais públicos, para que, antes que fizesse contato com o hospital, entrasse em contato ou comigo ou com o Dr. Mário Sérgio, para justamente botar um freio, porque cria um constrangimento. Quando é que foi que vocês tomaram essa decisão? Já falei no documento, tem a data. Foi em novembro, se não me engano. Novembro de 2004? Eu queria requisitar esse documento do senhor aí que o senhor apresentou. O senhor podia me fazer chegar às minhas mãos agora, que eu quero lhe fazer uma pergunta? Na hora que eu fui almoçar, eu misturei. Quiser dar um break para fazer o aviso dos 45 minutos, Até agora? Eu só gostaria de informar a todos que estão acompanhando essa oitiva que às 3h tem início o plenário desta casa e que eu já protocolei um pedido junto ao presidente da casa para estender por mais 45 minutos a oitiva. E eu vou dar 1 minuto agora para que seja anunciado a decisão do presidente da casa. O senhor presidente, deputado Fábio Barcelos, informa que atendimento à solicitação contida no memorando número 130/05 da CPI da Saúde, a sessão ordinária desta quinta-feira, terá início às 15h45. O senhor presidente, deputado Fábio Barcelos, informa que atendimento à solicitação contida no memorando número 130/05 da CPI da Saúde, a sessão ordinária desta quinta-feira, terá início às 15h45.
Se o senhor permitir, a assessoria aqui dá uma procurada para o senhor, para nós continuarmos aqui. Eu gostaria que não mexesse nos meus papéis pessoais. Ah, pois não. Pode... Por isso que eu pedi a sua autorização. Não sabia que era tão pessoais assim, pensei que eram documentos públicos da Secretaria de Saúde. São documentos importantes Tá para mim, certo. para minha defesa, Ok. deputada. Aham. Olha o meu lado também, deputada. Claro, doutor. Claro. Por isso que eu lhe perguntei. Né? Deputada, Vem. Tira uma copa aí pra gente. A providência só foi tomada depois de 130 internações. Uhum. eu fico devendo o Bom, documento... eu estou vendo aqui, o documento é de 24 de novembro de 2004, Eu não gostaria que... e o senhor recomenda, né, aos diretores de hospitais, etc., né? Né? Que eles só devem receber mediante um relatório que foi feita a pesquisa de vagas em toda a rede pública e devidamente autorizado pelo secretário adjunto, que é o senhor, ou o subsecretário de Atenção à Saúde. Eles devem mandar acompanhado de um relatório que eles façam sobre a situação do paciente, né, e do que eles e da pesquisa de busca que eles fizeram na rede, então não só pública como a rede particular. Não, mas aqui no documento só fala rede pública, não fala na rede privada, doutor. Tá? Ah, não, porque esse foi o que foi mandado para a rede privada. Tá, depois você apresenta o outro, né? Sim. E o importante registrar aqui é que esse documento só foi produzido depois de 130 internações no Hospital Santa Juliana. É bom deixar claro, deputado. E depois, da perícia do DenaSUS. Eu poderia falar uma coisa? Depois o senhor vai falar. Agora, senhor, por favor, eu vou fazer a próxima pergunta. Durante a análise dos documentos encaminhados pela Secretaria de Saúde, nos foi possível constatar uma crescente terceirização das atividades fins da Secretaria, como, por exemplo, hemodiálise, procedimentos de oftalmologia, realização de exames laboratoriais, realização de exames de radiologia, exames de endoscopia, internações de leitos de UTI, dentre outros. Que medidas o senhor adotou como secretário adjunto de saúde para reverter essa situação de forma que a Secretaria assumisse o seu papel na saúde pública do Distrito Federal? O papel da Secretaria na saúde pública do Distrito Federal, ela trata da saúde pública, dos hospitais. Doutor, só um minutinho. Por favor. Da rede conveniada, da rede complementar. Disso, então, veja bem, nós tivemos de usar numa necessidade e... Corta. Gente, eu tive minha palavra cortada. Teve. Eu quero que o senhor me responda objetivamente. Eu sei disso, doutor, que ela pode usar tanto seus serviços como foi usado dos terceirizados. Eu estou perguntando o que o senhor fez para reverter a situação dos terceirizados. Pode voltar. Consertar os aparelhos, contratar profissionais, botar montar os setores que necessitavam ser abertos para poder dar assistência à população. Compramos aparelhos que estavam quebrados há muito tempo para tudo isso. Deputada, teve situações em que nós semeamos essa colheita em 2002, 2003, e que agora está dando fruto nessa gestão de coisas que nós tínhamos feito. Tá certo. Né? Como o remédio em casa, foi lançado de uma coisa que nós começamos, né? O SAMU que nós começamos, diversas situações que nós começamos sim. Começamos sim, todo o entendimento começou lá na frente com a nossa secretaria. Tanto é que o doutor Mário Sérgio está à frente, ele sabe disso. Eu quero dizer que, em relação ao SAMU, eu tenho cópia de um ofício do Ministério da Saúde, em que o secretário Arnaldo Bernardino propõe sempre a prorrogação da implantação do programa em Brasília, quando já havia uma quantidade significativa de ambulâncias, de UTIs
Porque compradas não pelo SAMU. queríamos receber ambulâncias só na casca. Precisava dos equipamentos, que foi a dificuldade que o Doutor, Maciel não lhe teve foi para dada a implantar. palavra. Eu Perdão. quero dizer ao senhor o seguinte: o senhor está numa comissão parlamentar de inquérito, que tem um rito. O senhor só tem direito à palavra quando lhe for perguntado. Especificamente, com relação aos procedimentos na área de oftalmologia, edital de credenciamento 01/2003, sabemos que os mesmos eram previstos e pagos pelo Ministério da Saúde, conforme quantitativos estabelecidos em portaria ministerial. Por que motivo a Subsecretaria de Planejamento instruiu o processo que culminou nos contratos em quantitativos quase o dobro do autorizado pelo Ministério da Saúde, causando uma despesa extra superior a R$ 112 mil? Desconheço, e seria bom ouvir o subsecretário de planejamento da época. Quem era? Foi em que período? Ou foi o doutor Horácio, ou foi o... Alderi. Não, depois do Horácio entrou o doutor Cleiton. Doutor Cleiton, certo. Os médicos que realizaram esses procedimentos nos hospitais de clínicas contratadas pertenciam também ao quadro de pessoal da Secretaria de Saúde? Não posso afirmar categoricamente, mas a gente sabe que no Distrito Federal existe a dupla militância. O mesmo médico que trabalha na rede pública, ele trabalha na rede privada, exceto no Sara Kubitschek, que tem essa filosofia e paga muito bem o profissional para que ele se dedique única e exclusivamente à militância somente daquele hospital. Esse credenciamento de serviços acima do que foi orientado pelo Ministério da Saúde causou uma despesa extra superior a R$ 112 mil e que foram pagas com um recurso da fonte 138, que é a fonte que vem diretamente do Ministério da Saúde e que não foi autorizada pelo Ministério e que o senhor assinou essas ordens de pagamento. O senhor, ao fazê-lo, o senhor sabia que o senhor estava incorrendo em erro ao utilizar o excesso não coberto pelo Ministério da Saúde com a fonte do Ministério da Saúde? Eu preciso ver nos despachos anteriores das pessoas por onde o processo passou, se eles me autorizaram, me orientaram a pagar, porque eu ratifico. Eu apenas ratifico. Agora, passa por um monte de técnicos que analisam isso. Doutor, o senhor está falando se eles te autorizaram a pagar. O senhor é a instância superior. Acima do senhor só tem o doutor Arnaldo Bernardino. Então eu pergunto, preciso de instrução. O senhor recebeu essa autorização do doutor Arnaldo Bernardino para pagar esse excedente na fonte 138 sem a permissão do Ministério da Saúde? Não lembro, desconheço. Eu preciso de ver a instrução do processo. Eu peço para fazer chegar às mãos do secretário adjunto, à época, o doutor Mário Horta, o edital de credenciamento, o processo do edital de credenciamento de 1 de 2003. Não, é a questão do pagamento. Se alguém disse que era para pagar. Eu preciso saber disso. Tá, mas o senhor é que tem que dizer se acima do senhor só tem o doutor Arnaldo Bernardino. Se for o doutor Arnaldo Bernardino que lhe disse para pagar, não tem ninguém mais acima do senhor. Mas eu sigo... O processo está aqui, ó, se eu quiser eu folhear... sigo a instrução técnica do técnico. O processo 00060-005-371 de 2003. O senhor pode olhar a instrução técnica aí. O quê? Mário, o que interessa esse edital aqui, as regras do edital, dita que tem que pagar com a tabela, as tabelas, se as
Só para relembrá-lo, doutor, o Ministério da Saúde deu autorização à Secretaria de Saúde para fazer um número X de cirurgias, né, um mutirão. E vocês, dentro da Secretaria de Saúde, ratificado pelo senhor, quer dizer, ratificar é o senhor confirmar tudo aquilo que foi proposto, fizeram uma contratação de serviços contínuos, né? E eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, se o senhor acha que, se o senhor não tinha responsabilidade nenhuma, porque as pessoas que lhe eram subordinadas deveriam, elas sim, assumir a responsabilidade, por que o senhor, então, não declinou deste seu poder à época que o senhor estava frente à Secretaria de Saúde? Deputada, mais uma vez eu falo que isso aqui é um edital de credenciamento, né? Então, todos os procedimentos que deveriam ser feitos e autorizados pela Secretaria de Saúde. Acontece que tem setores na Secretaria de Saúde que cabe a eles, como a Suplan, controlar o procedimento quantitativo, avisar e tudo mais. Olha, ele teria que ter um aviso a nós em relação a isso. Esse documento aqui, onde que eu assinei aqui, deputada? Por favor, onde é que está assinado? Eu assinei a ordem pagamento, bancária. doutor. A ordem bancária. Agora, para sair a ordem bancária... O senhor assinou a ratificação e Sim. depois a ordem bancária. Então tem o processo, aonde está a ratificação e aonde está a ordem bancária. Por favor, deputada. Por favor, agora eu quero dizer para o senhor o seguinte, já pensou se essa tese do senhor Vengar, que no serviço público o gestor que tem a caneta, ele não é responsável porque embaixo tem que todo mundo assinar, aí ninguém mais, a lei de responsabilidade fiscal pode ser rasgada, a Constituição também, ninguém é responsável por nada. Deputada, eu quero ver o documento, o processo que foi de pagamento. Isso vai lhe ser dado, tá certo? Que medidas que o senhor adotou com vistas à formalização da contratação de leitos de UTI? Já expliquei isso, deputada. Explica para mim outra vez. Pois é. Nós tomamos os processos, teve aqueles processos iniciais, aquele procedimento inicial que deu deserto, depois o próprio secretário determinou que fosse aberto novamente um edital que fosse publicado, e aí então foi para as áreas competentes, que seria a Suplan e a SAS, e teve dificuldades técnicas, e que estão tendo até hoje. Então, até hoje não saiu, pelas informações que eu tenho. Já saiu sim, doutor. Posso estar enganado, então. Já saiu. Saiu quando, deputado? Saiu quando? Hein? Eu peço, pode pegar lá na CPI, nós temos uma cópia aí do que foi o resultado. Porque estava sendo trabalhado para sair. Em menos de 6 meses, a nova gestão já conseguiu produzir esse documento. Mas que eu gostaria vinha sendo trabalhado antes, né, deputada? Bom, não tem nenhum documento dentro da Secretaria de Saúde que ateste as suas afirmações. Se estavam trabalhando fora da Secretaria, que na Secretaria não tem nenhum registro disso. Dando continuidade à atuação das esposas dos titulares da Secretaria de Saúde, eu lhe pergunto quais eram as atribuições da assessora Naira Cavalcante da Costa Bernardino. Quais as atribuições da assessora Naira Cavalcante da Costa Bernardino, esposa do secretário Arnaldo Bernardino? Ela era uma assessora do gabinete e ela prestava, principalmente, ela tratava da parte de indicações que havia dentro da secretaria, que surgiam indicações de cargos. Então ela fazia as listas, via onde estava um cargo, precisava. Então há uma necessidade de colocação de uma pessoa. Aí foi colocada uma pessoa, ou está em indicação de um nome para aquele local. Então, doutora Naira, deputada, estou conversando com a senhora. Eu estou ouvindo. Estou olhando para ela. Eu ouço
Então, Os olhos. Eu pensei que o senhor, sendo médico, soubesse disso. Desculpa. mas aí, então o que acontece é o seguinte, não é porque eu gosto de falar olhando para quem que eu estou falando, né? Me fez a pergunta, eu gosto de olhar nos olhos. O senhor está depondo, o senhor não está conversando comigo. Não, mas eu estou depondo e gosto de olhar nos olhos de quem me inquire. Então, deputada, a doutora Naira fazia justamente esse trabalho de verificação das listas, né, e fazia contato com a assessoria do governador que trata desses assuntos, entendeu? Que perguntava, aí ela teria que ver se a pessoa que eles queriam, que vinha uma indicação para um determinado cargo, se ela tinha adequação para aquilo ou não. Então, a doutora Naira pode explicar melhor a função dela. Basicamente, era esse. Ela era subordinada ao senhor? A doutora Naira, ela estava subordinada principalmente a mim, né? Mas ela tinha um contato também. Principalmente ao senhor e minimamente subordinada a quem? Não, era a mim, mas veja bem, ela despachava também, muitas vezes, esses assuntos, principalmente, não era comigo. Esses assuntos, principalmente, eram com o secretário Bernardino. Então tá, embora ela estivesse cedida Mas para era no mesmo lhe setor. assessorar, sim. O espaço Ela físico- despachava era diretamente com o secretário. Algumas coisas, outras comigo. O que ela despachava com o senhor? Algumas pessoas que iam solicitar, às vezes, audiência de problemas na secretaria, buscavam ela, por saber que ela era esposa do secretário. Então, ela passava para mim, doutor Mário Horta, olha, eu não gostaria de tratar desse assunto. Qual assunto? Então, pessoas que às vezes estavam, vinham solicitar que fossem remanejadas de setor, pessoas que às vezes vêm pedir coisas dentro da secretaria, né? Funcionários mesmo, né? Então, na verdade, ela não lhe assessorava, né? Ela lhe passava problemas, né? Não, ela assessorava muito até. Em O quê? problema é que às vezes... Eu gostaria que o senhor me relatasse alguma atribuição específica de assessoramento da doutora Naira ao senhor. Esse da lista era um troço complicado. Ah, o da lista era um troço complicado. Sim, porque era trabalhoso. De repente, vinha o diário oficial e saía erros. 2 pessoas ocupando o mesmo cargo. Tinha que corrigir, tinha que sair atrás, tinha que Essa explicar. responsabilidade, então, era dela. Se saísse Não, isso é na do- mesmo não. diário, 2 pessoas Não, ocupando mas o cargo, a ela responsabilidade era dela. verificava também isso. Isso não era Pra ele- responsabilidade do RH? O RH faz, mas ela também nos advertia, porque se passasse, a gente cobrava do outro. Então, tinha uma... Então, só tinha 2 instâncias para controlar isso. Se houve e se persistiram erros, então... Mas, principalmente, deputado, era essa questão de nomeações. Né? Tá certo. Das listas, da feitura Tá, das ok. listas de nomeações. Tá ok. No relatório encaminhado pela Secretaria de Saúde relativo à capacidade instalada de leitos de UTI nos hospitais da Secretaria de Saúde, verificou-se um acréscimo de 11 leitos de UTI adulta entre julho e agosto de 2004. Imediatamente, no mês de setembro, houve um decréscimo de leitos, de 7 leitos. O que justifica esse decréscimo? De leito de UTI? De que período, deputado? Eu estou falando de setembro de 2004. Aonde que foi esse decréscimo? Em que hospital? Bom, não saberia dizer isso agora, mas peço assessoria para buscar os documentos. Eu gostaria de saber aonde foi e qual o motivo. Tá. Doutor Mário Horta, o senhor respondeu a uma pergunta que eu lhe fiz, que no período da gestão do secretário Arnaldo Bernardino, houve um acréscimo de 55 leitos de UTI. Foi isso que o senhor respondeu? Não, a senhora não me fez a pergunta. Eu é que falei para a senhora que nós recebemos com 160 leitos em funcionamento, sendo que destes, 96 eram cadastrados no Ministério da Saúde. Deixamos 212 leitos em funcionamento, sendo que destes, até aquela data, sendo que destes 117 estavam cadastrados. Ou seja,
52 leitos a mais. Então, veja bem, a informação da Subsecretaria de Planejamento da Secretaria de Saúde não bate com a sua informação. Que data? A Secretaria de Saúde informa que de novembro de 2002 a março de 2005, houve um incremento de 15 leitos de UTI adulto e de 3 leitos da UTI infantil apenas. Portanto, 18 leitos, em vez dos 52 que o senhor... A senhora não está contando os leitos de UTI neonatal, doutora? Eu estou contando aquilo que está aqui. A senhora também, nós temos encaminhado divisão. Não, nós pelo... temos divisão. Nós temos divisão de leitos aí. Tem os leitos de UTI de adulto, mas que são especializados, como é a coronariana, né? Estou contando então, aqui neurológica. Que foi respondido pela Subsecretaria de Planejamento. Então, repergunta para eles. Oficial. Que dê a resposta mais completa, porque está faltando a UTI neonatal. Tá, então, vamos ver quem é que está respondendo corretamente, se é a Suplan ou se é o senhor. Com certeza, faltou o número de leitos da UTI neonatal. Nós temos muitos leitos de UTI neonatal. De 3 de 2003, o senhor Alderi Silveira Júnior, à época subsecretário de Apoio Operacional, afirmou em despacho à Folha 50 do processo 060-003-436 de 2003 que o fluxo dos processos organizacionais da Secretaria de Saúde era altamente ineficientes, morosos e caóticos, justificando com isso a contratação de consultoria que apresentou o programa de redesenho de métodos e processos organizacionais da Secretaria de Saúde ao custo de R$ 178.879, do qual o senhor foi designado executor. Considerando-se o fato que é seu o ato de ratificação da dispensa de licitação que originou a contratação, o senhor avaliou os serviços propostos? Eu não fui executor do contrato. Executor do contrato era um funcionário de nome Valmúcio. Ok. Mas o senhor avaliou os serviços propostos como secretária de... Tinha o setor próprio para fazer isso e o funcionário próprio para fazer isso. Tá, o senhor não fez, então. O que acontece, deputada, que eu gostaria... Não, eu só gostaria de o senhor saber sim ou não. O senhor falou não, porque tem um setor próprio. Para mim é suficiente, doutor. O senhor teve conhecimento do acompanhamento por parte do executor nomeado pela Secretaria de todas as etapas do processo chamado redesenho da Secretaria? Não era a mim que ele tinha que trazer isso, deputada. Tá. Por que motivo o contrato foi pago e não implementado? Deputada, não era eu o executor. O trabalho estava sendo feito. Mas se o senhor pagar, o senhor assinou a OB, o senhor teria que verificar se foi implementado, deputada, né? Estamos caindo de novo naquela situação que eu faço de acordo com a instrução do processo. Então, quer dizer, se deve ter no processo alguma coisa de que aquele trabalho foi encerrado. Ok. O senhor sabia que o senhor Luiz Guilherme Queiroz Vivaco, assessor da assessoria técnico-legislativa da Secretaria, era sócio do senhor Guilherme Antônio Vivaco, que executou os trabalhos de redesenho operacional dos processos organizacionais? A senhora poderia repetir de novo? O senhor sabia que o professor Vivaco, que executou este trabalho de programa de redesenho de métodos e processos organizacionais, era o pai do assessor da assessoria técnico-legislativa da Secretaria de Saúde, Luiz Guilherme Queiroz Vivaco, e sócio do senhor Alderi? O professor Vivaco é uma pessoa altamente categorizada e bem conhecida. Senhor, eu perguntei se o senhor sabia, eu não perguntei a qualificação dele. O sobrenome Vivaco chama doutor, atenção. Eu vou lhe fazer uma recomendação. Sim, o senhor sabia que ele era pai do Luiz Guilherme? Sabia. Pronto, final. O senhor tinha conhecimento que o senhor subsecretário Alderi mantinha relações comerciais e acadêmicas com o senhor Guilherme Antônio Vivaco, assim ou não? O senhor sabia, era do seu conhecimento ou não, que o subsecretário Alderi mantinha relações comerciais e acadêmicas com o senhor Guilherme? Sabia. Considerando-se a coincidência do relacionamento comercial existente entre o senhor Alderi e o senhor Guilherme Antônio Vivaco, bem como o fato do senhor Luiz Guilherme Vivaco, filho do senhor Guilherme, ser assessor da assessoria técnico-legislativa, em algum momento o senhor, enquanto secretário adjunto, percebeu o uso de algum tipo de influência para que a contratação ocorresse sem licitação?
Não, a questão que o professor Alderi colocou foi a questão da necessidade premente de se fazer aquilo, devido a ter sido feito um processo de estruturação da secretaria, quando passou de fundação hospitalar para a Secretaria Estadual de Saúde, e não havia os o Doutor, eu não redesenho estou de fluxos. Então, ele colocou que aquilo que estava trazendo demora no trâmite dos processos, colocou que era uma questão emergencial, que era uma situação que precisava... Ele é um professor de administração da UNB, e foi contratado da UNB. A UNB que foi contratada. Então, e ele se desligou da UNB para ir para a secretaria. Então, o que eu estou sabendo é isso. Então era tão emergencial que nunca foi implantado? Foi feito, não foi? Mas não foi implantado. Aí o subsecretário de apoio operacional e o executor do contrato têm que dizer sobre essa questão. Estava sendo feito. Mostraram, inclusive, os redesenhos. Eu tive Sim, acesso mas aos redesenhos. o senhor não ficou sabendo que não foi implantado? O senhor não estava ali com o secretário de... Para mim tinha sido feito. Estava Quem lhe disse que tinha sido feito? Olha, o próprio professor Alderi me falou que estava... O professor Alderi... Mas o professor Alderi já não estava mais lá na secretaria quando terminou o processo? Como é que ele poderia ter dito ao senhor que estava implantado? Ele estava em andamento. Eu falei que estava em andamento. Quando ele estava lá, ele falou que estava em andamento. Deputado. Tá, estava em andamento, mas foi pago e não foi implantado, doutor. Então, e o senhor disse que foi contratado sem dispensa de licitação porque foi emergencial. Com a palavra, o executor do contrato. O executor do contrato disse que foi colocado à margem, que não pôde participar disso. Então tem que ver a pessoa da Suplan, responsável por isso, que deveria estar acompanhando esse setor. Deputada, mais uma vez, a secretaria é enorme. Eu não posso ficar olhando só detalhes de um, de outro, porque a senhora acha que houve uma situação assim ou assado. Existe o responsável técnico por cada setor, e eles terão que dar conta. Bom, o senhor está dizendo o seguinte, nós já falamos aqui sobre a contratação de um redesenho para a melhoria dos processos administrativos. O senhor disse que é detalhe que não tinha jeito de controlar. Nós já conversamos aqui, diversos depoimentos, o controle de medicamento era muita coisa para olhar, não podia olhar. Da UTI é a mesma coisa. Quer dizer, enfim, todos os processos da secretaria estavam... Os subsecretários me traziam relatos de situações que eles estavam vivendo. Okay. A gente estava sob o maior torpedo, o maior bombardeiro. Foram mais de 52 auditorias que nós tivemos nesse período. Tá certo. Cobrança de ministério, cobrando de Ministério Público. Queriam caçar a gestão plena da saúde do Distrito Federal. Foi evitado. Então, quer dizer, são 1000 e tantas coisas na cabeça. Tá certo. Aí, a gente tem uma equipe para quê? Então a gente distribui as tarefas pela equipe, descentraliza. Tá certo. Por que motivo o projeto de redesenho foi proposto pela Secretaria de Empreendimentos da Universidade de Brasília, Secretaria de Saúde, no dia 21/3/2003, folha 1 do processo 060-003-436 de 2003, enquanto somente em 27/3, 6 dias depois, mediante despacho da folha 50, é que o subsecretário de apoio operacional, o senhor Alderi, informa ao secretário de saúde da necessidade de implementar o processo. Quer dizer, a proposta vem antes da Secretaria de Saúde constatar que precisa do serviço. Desconheço essa discrepância nas datas. Quem escolheu a ANB para apresentar proposta? Olha, provavelmente a área competente que tinha... Não foi o senhor? Não sou eu que tenho que oferecer proposta. Tá. Senão pegaria mal, né? Pegaria muito mal eu indicar uma firma. Que providências o senhor adotou quanto ao descobrimento do subitem J, do item 4.1 da cláusula 4ª do contrato firmado, que é fornecer relatórios mensais, conforme informado pelo executor do contrato, uma vez que o senhor assinou as ordens bancárias, assinando
e autorizando o pagamento a despeito do pedido do executor do contrato? Preciso de ver o processo, porque eu sigo a instrução do processo, gente. O processo vem instruído para mim. Ou alguém instruiu errado, ou alguém fez a instrução e achou que estava correto e mandou. Eu preciso ver as instruções dos processos. E nessa altura do campeonato, 8, 9 meses depois que eu saí, eu não vou lembrar mais nada, deputada. A autoridade administrativa é o senhor, a decisão é do senhor, Deputada, não é de mais ninguém. não, deputada. Pode Eu passar pra ele. recebo a instrução no processo. Tá. Esse é o processo. Eu gostaria de saber para o senhor quando, onde e que servidores participaram do workshop de imersão desse processo de redesenho da Subsecretaria de Apoio Operacional. O executor do contrato deve ter essa lista desses funcionários. Não, ou o próprio executor do contrato não foi subsecretário- convidado para esse workshop. Ou então o subsecretário da época deveria ter. Tá certo. O senhor não sabe nada sobre isso. Mas, O senhor foi gente, convidado? o workshop para a secretaria, o workshop para os setores. Então eu não tinha que ir obrigatoriamente lá. Tá, o senhor foi convidado? Pode ter sido o secretário Bernardino, não obrigatoriamente eu. Não, o Eu senhor não sei foi se ou não teve foi? alguém- Eu quero saber Não, se o no senhor... workshop eu não fui. Ah, o senhor não foi no workshop. Pode ter sido convidado o secretário Bernardino, Não, não sei. tudo bem. Tá certo, Ué. só queria saber. O senhor não pode falar nada porque Eu o senhor não foi substituía convidado. numa coisa, ele substituía em outra. Era um workshop de imersão para rediscutir esse desenho que foi contratado e o secretário adjunto não participou. Porque o subsecretário de apoio operacional tinha certo. conhecimento suficiente das necessidades e os outros subsecretários também. Mas não eu. Foram definidos por parte da Subsecretaria de Planejamento normas para credenciamento de prestadores de serviços complementares ao SUS? Por favor, repetir a primeira parte. Foram definidos por parte da Subsecretaria de Planejamento normas para credenciamento de prestadores de serviços complementares ao SUS? Olha, isso é uma área técnica deles. O professor, quer dizer, o doutor Horácio, com certeza deve ter definido, porque era uma área de controle dele, de responsabilidade dele. Cabia a ele fazer isso e controlar isso. Ok. O regimento interno da Secretaria de Saúde foi alterado em função do projeto contratado? O regimento É. desse projeto do... Eu pergunto se o regimento interno da Secretaria foi alterado em função desse projeto que foi contratado. Olha, eu acredito que não deu tempo hábil, né, para terminar, né, para fazer depois o regimento. Tá certo. Mas deve ter saído instrução nesse sentido e agora o novo secretário titular à pasta, ele dá encaminhamento. Nós certo. saímos. Agora nós vamos falar da aquisição de aparelho de raio-x por inexigibilidade de licitação, com processo instruído como se estivesse sendo adquiridas peças. Por que motivo, através do processo 060-005-678-2003, a Secretaria instruiu a compra de um equipamento de raio-x angiógrafo Advantix LC do fabricante GE, sem licitação, adquirido como se fossem peças para modernização tecnológica ao preço de $417.150, conforme apura o Tribunal de Contas do Distrito Federal através do processo 1241/2004. Já foi explicado ao tribunal, tá certo? Tem vários setores que participaram disso, principalmente o professor Alderi, na época, ele está bem por dentro dessa situação. Eu não estou desse processo. perguntando quem está por dentro, estou perguntando se o senhor Mas sabe. eu sei. Então o senhor fala o que o eu senhor posso sabe. explicar. O que aconteceu é o seguinte, foi feito, estávamos com o angiógrafo quebrado, estávamos contratando serviços particulares e foi contactada a firma para comprar. E a firma aceitou fazer
como é que eles chamam? Tem um termo em inglês. Upgrade. O upgrade. Então, a firma foi chamada para fazer o upgrade. Com tanta coisa na cabeça, deputada, eu às vezes falho um pouquinho, né? Tudo bem. Mas é isso, gostei do seu inglês. Veja bem, então, a firma foi contratada e começou a demorar para entregar. E começou a extrapolar o prazo. E nós, pagando serviço contratado particular e precisando do aparelho. A Siemens contatou o secretário Bernardino, que também está bem por dentro desse processo, que ele acompanhou quase pessoalmente esse caso, entendeu? Junto com o professor Alderi. A firma, então, ofereceu o seguinte: no lugar do upgrade, nós entregaríamos um aparelho novo de ponta, de linha, que viria de importado, no lugar. Já tinha estourado o prazo de entrega há um bom tempo. A economia que se fez em relação ao upgrade e o benefício que isso trouxe justifica tranquilamente esse tipo de transação. O professor Alderi pode explicar melhor a questão técnica e o doutor Bernardino. Só registrando eu assinei aqui na época que a empresa poderia ter sido multada por não ter feito o upgrade, que foi o motivo da licitação, e poderia perfeitamente ter sido aberta uma licitação de um angiógrafo e que poderia participar outras empresas e o preço poderia ser muito menor do que 417 mil dólares. O preço foi muito Na bom. verdade, o pano de fundo foi com a desculpa de peças e que era para um determinado equipamento, só aquele fornecedor teria como fornecer. Então, foi aberto uma inexigibilidade de licitação, porque o equipamento era dele, só ele teria as peças. No entanto, foi vendido um equipamento novo, que existe outros fabricantes do mercado e que não tiveram oportunidade de ofertar preços. Recebemos um aparelho pelo preço de um upgrade. Isso nós não sabemos, não houve a licitação para um aparelho? Recebemos um aparelho novo como compensação pela demora, e isso tudo ficou colocado em documentos. Bom, o benefício foi grande. Nós não sabemos qual seria o preço ofertado por outros fabricantes, né? Porque vocês burlaram a licitação. Após a aquisição do aparelho, os exames passaram a ser feitos na rede pública em sua totalidade? Teve problemas iniciais por conta de um aparelho que precisa digitalizar a imagem, que esse aparelho estava com... esse aparelho, esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome desse aparelho que digitaliza a imagem. E esse aparelho, ele foi ter que aguardar todo o processo licitatório para que ele pudesse ser comprado. Tá certo. O contrato, então, com a rede privada não foi rescindido com a compra... De imediato não, porque teve esses problemas. Não. Ok. O senhor esteve em São Paulo com o doutor Arnaldo Bernardino, na empresa GE? De jeito nenhum. De jeito nenhum? Não, ele saía, eu ficava. Eu saía, ele ficava. Uhum. Nós nunca viajamos junto para canto nenhum. Ok. Só aqui no entorno. Tá certo. Para São Paulo, não? Não. Então, se o senhor não viajou nunca para São Paulo com o doutor Arnaldo Bernardino, fica prejudicada a minha próxima pergunta de quantas vezes, né? Por que motivo diversos contratos de manutenção de equipamentos da Secretaria de Saúde foram vencendo sem serem renovados ou feita nova licitação, culminando com o caos que o senhor mostra lá do passado, mas que foi maior nessa administração, não. Em que se encontram diversos setores da Secretaria, principalmente na área de radiologia? Não foi. Fizemos um trabalho, repusemos aparelhos de radiologia nova, que estava tudo quebrando toda hora. Pusemos aparelhos novos de raio-x. Quer dizer, não houve contratos de manutenção que foram vencendo e não foram sendo renovados. O problema dos contratos de manutenção... Que é esse o objeto da pergunta. O contrato de manutenção não previa a reposição de peças. Então, nós já pegamos essa encrenca, deputado. Aí não renovou... Nós
fizemos várias reuniões para ver a inclusão das peças. E saía uma barbaridade. Tá certo. Então, o que eu estou sabendo pela área técnica competente, que na época era o professor Alderi, era justamente esse tipo de problema. Era um absurdo. Mas aí o que nós fizemos? Compramos um aparelho de raio-x novos. Fomos comprando. Através do processo 020-001-765 de 2002, ocorreu a compra do então Hospital Geral Nossa Senhora Aparecida, localizado em Samambaia, que passou a chamar-se Hospital Regional de Samambaia. Ocorre que compôs o preço do referido hospital todo o mobiliário e equipamentos existentes, tendo sido os mesmos estimados pelo BRB em R$ 4.090.000. Por que motivo os referidos bens, que totalizam esses 4 milhões, não foram conferidos por representantes da Secretaria de Saúde, nem mesmo tiveram seus preços ratificados, tendo sido os pagamentos efetuados integralmente? Quem tratou diretamente dessa negociação foi o secretário Arnaldo Bernardino. Eu prefiro não entrar nos detalhes, porque ele teria um relatório muito mais rico para fazer, entendeu? Sobre essa questão. E o ganho que se teve em adquirir esse hospital, que estava na mão do BRB. Doutor, a pergunta não é esta. O doutor Arnaldo Bernardino será inquirido em época própria. Eu estou lhe perguntando se o senhor sabe informar por que os bens não foram conferidos e nem incorporados ao patrimônio da Secretaria de Saúde e que foram pagos na sua totalidade, da totalidade dos R$ 4.090.000 apontados pelo BRB. É isso que eu estou perguntando. Ou o senhor sabe ou não sabe responder? Eu não tenho conhecimento para responder com segurança a esse detalhe, porque deve ter sido uma compra em bloco da situação. Não, foi uma compra. Lá. Sim. Foi uma compra em bloco. A compra foi em bloco, mas está dentro do processo dividido entre a parte física, o imóvel, e os bens de mobiliário e equipamentos dentro do prédio. Eu desconheço o que foi que aconteceu, se houve ou não, e remeto essa resposta ao secretário Bernardino, à época. Ok. Que foi quem tratou pessoalmente dessa negociação. Estava tratando de outras coisas. Que medidas o senhor adotou com vistas a ativar os leitos de UTI que existiam no Hospital Regional de Samambaia? Nós pusemos 5 leitos para funcionar. Não, perdão. Estou confundindo com outro hospital. Perdão. Você está confundindo com Santa Juliana? Não, senhora. Não. Desculpa. Deleta. Eu estava confundindo com o Hospital do Paranoá, que nós abrimos 5 leitos. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o hospital de Samambaia, ele estava fechado. Então, com equipamentos, aonde em outros hospitais tinha pessoal. O que nós fizemos? Pegamos, já que não tinha pessoal na rede para botar no Hospital de Samambaia e tocar os equipamentos lá, nós abrimos esses leitos em lugares que já tinham. Pegamos os equipamentos e pusemos esses equipamentos e os leitos em outro setor. Por exemplo, um setor que tinha 5 leitos, eu botava 10. Vou interromper. Eu não perguntei para onde o senhor mandou, essa é a próxima pergunta. Tá? Eu perguntei se o senhor adotou alguma providência para ativar os leitos de UTI que já existiam no Hospital de Samambaia. O senhor adotou alguma providência? Quero deixar claro que por não ter condições de abrir lá... Por que não tinha condições de abrir? Porque não tinha pessoal. Bom, não tinha pessoal. No dia 2/9 de 2003, tá? O secretário Arnaldo Bernardino faz um pedido de pessoal à Secretaria de Gestão Administrativa, em que a secretária e o governador concordam com todas as solicitações feitas, inclusive naquela ocasião, eu estou falando de 2/9 de 2003, tá? Então, o hospital de Samambaia já havia sido adquirido, e que pede uma lista de médicos, inclusive de terapia intensiva pediátrica, 15 médicos, e terapia de intensiva de adultos, 15 médicos. Me chamou a atenção que não se pediu nenhum enfermeiro, não se pediu nenhum fisioterapeuta,
porque a gente sabe que para funcionar a UTI precisa de fisioterapeuta, precisa de enfermeiro e técnico de enfermagem. Mas tudo, exatamente tudo que o secretário de Saúde pediu, a secretária de Gestão Administrativa, e ela responde que o governador concordou com todo o pedido, não se questionou um médico sequer, foi atendido. Interessante dizer que o Hospital de Samambaia estava ali, quer dizer, e a desculpa que está sendo dada é que não tinha mão de obra. Foi contratado sem concurso público, porque foi explicado que havia uma defasagem de médicos na rede pública e eles foram contratados temporariamente. Então, perfeitamente, se quisessem ativar o Hospital de Samambaia, teria sido possível. Era só aumentar mais médicos, se esses aqui não fossem em quantidade suficiente. Havia um déficit de médicos nos outros hospitais muito grande e se colocou hospitais, inclusive como o hospital de base, que tem uma demanda enorme, que precisa. Então, doutor, no Hospital de Samambaia... Só um minutinho. Não lhe dei a palavra. Não lhe dei a palavra. O senhor está numa comissão parlamentar de inquérito e que tem um rito. O senhor responde as perguntas. O secretário Arnaldo Bernardino teve a oportunidade de pedir à Secretaria de Gestão Administrativa a quantidade de médico que quisesse. A Secretaria de Gestão Administrativa poderia falar, não, você pediu demais, não tem orçamento, nós só vamos poder dar 10 daquilo que você pediu. Não. O que o secretário pediu, ele foi atendido. Então, se ele pediu a menos, foi porque realmente não quis colocar em funcionamento o Hospital de Samambaia. Porque o processo está aqui. O Hospital de Samambaia já havia sido adquirido. Nós estamos falando do dia 2 de setembro de 2003, que coincide com a data em que entra em funcionamento a UTI do Hospital de Santa Juliana. A UTI do Hospital de Santa Juliana começa a funcionar por volta de setembro de 2003. Em setembro de 2003, o secretário tem a oportunidade de pedir ao governo do Distrito Federal a contratação de médicos temporários nas especialidades que quis e na quantidade que quis e foi atendido na sua totalidade. Então, não subsiste essa afirmação de que não funcionou os leitos de UTI de Samambaia por falta de médicos e profissionais. Porque os equipamentos tinham e os profissionais poderiam ter sido pedidos. Os equipamentos já tinham sido distribuídos para os hospitais nessa altura do campeonato. A situação era urgente. Tá. Bom, eu quero saber o seguinte, quero que o senhor se limite a perguntar o que está, responder o que está sendo perguntado. Porque depois o senhor terá um momento para falar tudo o que o senhor quer, da forma que o senhor quer. É o rito que nós adotamos aqui. Eu quero saber quem autorizou a redistribuição dos equipamentos de UTI do Hospital de Samambaia. Foi o Arnaldo Bernardino? Foi o senhor? Foi o Horácio? Ou foi o Mário Sérgio? Não lembro. Não me recordo. Tudo bem. Eram todos da mesma equipe. Não, doutor, não tem importância. Essa é uma pergunta, o senhor pode responder. Qualquer pergunta o senhor pode responder da maneira que o senhor quiser. Como o senhor conheceu o doutor Alberto Jorge Madeiro Leite? Olha, o Alberto Jorge Madeiro Leite, ele foi casado com uma médica da Secretaria de Saúde e eu o conheci numa ocasião, não lembro aonde, com ela. A doutora... Oh, meu Deus. Esqueci agora o nome dela. Com que frequência o senhor se encontrava com o doutor Alberto Jorge Madeiro Leite? Rara. Mas ele era assessor que estava subordinado ao senhor. Sim, mas tem assessor... Não, subordinado a mim, não. Não? Não, diretamente a mim, não. Diretamente a quem? Ele era um assessor que foi colocado para prestar serviço numa área em que a doutora Valquíria, ela trabalha principalmente para aquelas ações que são solicitadas. Então, o senhor está falando que ele trabalhava com a doutora Valquíria. Sim. E a doutora Valquíria, ele repassava que ele estava atendendo bem as funções para os quais foi designado? Olha, ela não me repassava, porque a doutora Valquíria, ela entrava, despachava comigo, mas nunca me falou em relação ao funcionário, provavelmente porque não tinha nenhum problema.
Então, a doutora Valquíria, em depoimento a esta CPI, informou que não sabia que o doutor Alberto Jorge estava designado para trabalhar com ela. Foi uma surpresa quando ela esteve aqui na CPI e lhe foi informado isso, que a pergunta foi produzida em função de uma declaração do doutor Alberto Jorge no Ministério Público. E a doutora Valquíria disse desconhecer. Ninguém nunca passou a ela o doutor Alberto Jorge para que pudesse trabalhar com ela, sob a coordenação dela, e ela nunca teve o doutor Alberto Jorge sob sua coordenação. Apenas 2 vezes, em 2 dias ao longo desses 2 anos, o doutor Alberto Jorge apareceu lá por conta própria, ficou um pouco de tempo trabalhando no evento e foi embora. O senhor sabia das relações do senhor Alberto Jorge com o secretário Arnaldo Bernardino, que um era padrinho do filho do outro e que as famílias eram amigas? Não, de padrinho eu não sabia, não. Sabia que tinha amizade por conta dessa médica, né, que tinha amizade com essa médica. Uhum. Doutora... Estou lembrando do nome da irmã dela e não consigo lembrar do nome dela. Certo. O senhor sabia que o senhor Alberto Jorge Madeiro Leite era irmão da senhora Marta Maria Madeiro Leite, uma das proprietárias do Hospital Santa Juliana? Não, eu não sabia o nome da irmã dele, eu não sabia isso. Era do seu conhecimento que o outro sócio do Hospital Santa Juliana era o senhor Hilo Dias Magalhães? Desconheço. Desconhecia. O senhor foi à inauguração do Hospital Santa Juliana? Fui. O senhor tomou conhecimento do início das atividades da UTI do Santa Juliana? Não. Não. Só fui na inauguração e não fui convidado. Foi por acaso. Ah, é? Eu estava num evento com o secretário Bernardino e não me lembro ainda o local, qual foi, e ele falou, olha, vamos a uma inauguração. E aí, chegamos lá e estava havendo uma inauguração do hospital. O senhor, durante a inauguração, é comum que quem vai à inauguração conheça as instalações daquilo que está sendo inaugurado. O senhor teve a oportunidade de verificar se existia UTI no Hospital Santa Juliana? Olha, quando a gente vai numa inauguração de um hospital, os setores estão determinados local, às vezes tinha uma sala enorme, que eu não sabia se era centro cirúrgico, o que era, que virou o salão onde as pessoas estavam ali reunidas no coquetel e tal. Então, eu não posso lhe dizer nem se eu fui na UTI. Eu passei rapidamente, foi uma coisa rápida, e depois, como eu estava de carona com o secretário, eu segui com ele. O senhor Arnaldo Bernardino, nesta inauguração, ultrapassou a meia-noite. O senhor ficou até o final com ele? Eu saí com ele, não me lembro de horário, mas foi uma coisa rápida. Nós tínhamos ido a um outro setor, que eu não lembro onde nós fomos. Estou perguntando se o senhor ficou com ele até depois da meia-noite no Hospital Santa Juliana, ou se o senhor retornou